Fred, você vai lembrar que lá em 2016 e 2017, a gente se encontrou várias vezes, né, naquela oportunidade, que o tema vinha sendo discutido fortemente, né? À época, se trouxe muito a ideia do pregão eletrônico. Salvo engano, vinha até uma discussão em um acordo com a plataforma, para utilizar a plataforma da Receita Federal, onde as pessoas poderiam dar o bid e acompanhar quem estava dando o bid. E quando veio a regulamentação, não veio o pregão eletrônico, e sim a oferta única, né? Por que se mudou a ideia original? E há alguma possibilidade ou perspectiva de que se traga o pregão eletrônico? Não, então, a questão da oferta pública prévia, ela foi inserida ainda na época das discussões do anteprojeto, que acabou se tornando a medida provisória 790, né, dando uma ideia da gente tentar estabelecer aí um filtro, né, daquelas áreas que efetivamente têm potencial de competição, daquelas que não têm, né. O modelo foi pensado dessa forma, por isso que por esse motivo das duas etapas, né. Eu suponho que o pregão eletrônico seja uma coisa parecida com o leilão eletrônico que nós temos hoje, né, mas aí não teria a oferta pública prévia. Então, assim, a ideia da oferta pública é essa, é retirar. O modelo que se construiu foi se pensando o seguinte: vamos fazer a oferta pública prévia como uma etapa da disponibilidade para cada rodada, né? Existem outras formas de a gente trabalhar isso. A gente pode, por exemplo, ao invés de fazer um edital de disponibilidade, fazer um edital de oferta pública, né, se definir as áreas que vão avançar futuramente por eletrônico e depois fazer um outro edital de leilão eletrônico. Tem uma gama de possibilidades a serem trabalhadas, né? Para nós, a nossa realidade hoje indica que a melhor ideia seria essa, trabalhar nesse formato de oferta pública e depois o leilão eletrônico, que seria basicamente pregão. A questão é a seguinte: o pregão ele tem uma ideia associada, né, e era algo que a ANM até chegou a trabalhar e considerar, e não está descartado ainda, de se trabalhar com uma disputa aberta, né, de lances. Né, então, isso que eu chamo de pregão eletrônico, a disputa aberta, porque tende a majorar o valor, né? Igual depende. De quadro. Não, depende, pois assim, estamos tendo surpresa, que cada modelo tem vantagens e desvantagens, né? Sim. Nesse caso específico da ANM, o que pesou hoje, né? Pesou a necessidade de se fazer um procedimento que fosse um procedimento de fácil condução, diante do volume de áreas, né? Então, assim, em princípio, você trabalhar com uma disputa aberta no formato de um pregão eletrônico, como acontece no Comprasnet, na administração pública, etc., você precisa da figura do leiloeiro, que vai fazendo a condução da disputa, né? Se a gente tivesse que ter um leiloeiro para cada área que vai a leilão eletrônico, a gente não vai acabar nunca com esse estoque. Então, assim, existe uma realidade que está posta que precisa ser resolvida. Quando a gente trabalha com a disputa fechada, né, a gente consegue fazer isso tudo de forma automatizada. A partir do momento que a gente faz uma disputa aberta, que precisa colocar um leiloeiro, que vai conduzir esse processo, avisar para os interessados: olha, vai fechar daqui a pouco, a proposta não sei o quê, tem que conferir se os lances estão adequados. Então, você começa a gerar uma complexidade, né, que não justifica, que não precisa, e que vai impedir o objetivo final do processo, que é a gente eliminar essas áreas e devolvê-las para o mercado. Então, tem esse elemento, que foi um elemento aí que foi considerado, mas o sistema, em tese, ele está preparado, inclusive, para se fazer uma proposta, uma disputa aberta, se no futuro se verificar que isso é um modelo adequado, né? A nossa ideia hoje é o quê? A gente precisa eliminar as áreas, né, porque no futuro, numa situação que nós imaginamos que vai acontecer em breve, se tudo der certo, as áreas elas vão sendo desoneradas e elas já entram na próxima rodada, né? Quer dizer, não vai ter estoque de áreas dentro da ANM. E aí se trabalharia também com um volume de áreas menor, havendo eventualmente a possibilidade de trabalhar com disputas abertas, né? Então, assim, se isso se mostrar dentro, tem que fazer análise de teoria de leilão, tem uma série de coisas que precisam ser feitas aí para verificar se isso é conveniente ou não. Quando você coloca a figura do leiloeiro também, você começa a adicionar a possibilidade de erro humano no processo, né? Eventualmente o leiloeiro pode avaliar de forma equivocada determinado lance, né, e fechar o leilão e verificar que, na verdade, o leilão teve um erro de condução, né? Então, aí você coloca também um elemento de insegurança no processo. Então, assim, dentro da nossa realidade posta hoje, a gente tem trabalhado na disputa fechada e não nesse conceito de disputa aberta, lance a lance, muito por conta disso também, né? E aí, de certa forma, tem funcionado, do nosso ponto de vista, tem funcionado bem, não tem gerado grandes dificuldades, mas nada impede que futuramente também se altere e volte-se aí a trabalhar, quer dizer, volte não, né? Comece a trabalhar aí com
com disputa aberta, né, para determinados tipos de área, alguma coisa assim, nada, digamos assim, nada está descartado, digamos assim, né, mas dentro da nossa realidade de hoje, o problema é exatamente a gente conseguir viabilizar uma disputa aberta considerando o volume de áreas que precisam ser ofertadas aí, que estão sendo ofertadas em cada rodada. Isso realmente representaria uma complexidade muito maior no processo. É exatamente isso que o Frederico falou, e a gente tem notado questões muito interessantes. Estamos vendo áreas que estão sendo dados lances assim imensos para o que seria o usual da área. Então, mais naquela nossa ideia de que não nos interessa, realmente não nos interessa, os valores das áreas somente. Né? Isso não é o nosso objetivo. E aí, aquela questão, mas pode gerar maior valor para a gente? Ok, pode. Mas o objetivo máximo dessas áreas que a gente já tem em disponibilidade aí paradas durante anos é que elas retornem ao mercado. Então, quanto mais rápido que a gente puder colocar com menos questionamentos jurídicos, é como o Frederico falou, o leiloeiro pode ser questionado, pode haver favorecimento disso, daquilo. Então, a gente resolveu realmente, para esse momento agora, fazer toda essa questão, ao mesmo tempo, super transparente, mas de uma maneira mais automática possível, para que a gente pudesse rodar rapidamente essas 56 mil áreas. E aí, lembrando que o objetivo principal é que elas entrem no mercado. Né? Então, assim, a gente nessa hora, eu particularmente, eu entendo que não há muito a necessidade de precificar as áreas, dando os lances mínimos e aí fazer com que elas sejam disputadas. Então, assim, mais até, por mais que a gente ache que seja interessante, tivemos aí gratas surpresas com relação aos valores, né? Mas a ideia principal continua sendo a de que a gente não quer vender áreas, né? Aquele conceito, vender áreas. A gente precisou fazer por conta da legislação, e aí essa modalidade para a gente, atualmente, ela continua sendo confortável. Inclusive foi colocado um comentário aí exatamente isso, quer dizer, um modelo, né, assim, a preocupação da ANEM não é a arrecadação. Eu que já sou do Ministério da Economia, já tenho uma visão um pouquinho diferente, senão eu levo bronca do chefe, entendeu? A arrecadação é importante também, principalmente na realidade que nós temos hoje, né, de certa forma importante sim, né, quer dizer, a receita pública, isso é lógico que é um ponto importante. Mas foi colocado uma questão relevante, assim, do ponto de vista arrecadatório, o modelo de proposta fechada, ele é um modelo interessante, porque a pessoa, a empresa que está interessada naquela área, ela tende a fazer a oferta mais alta que ela está disposta a dar. Se a gente trabalha numa disputa aberta, ela está disposta a fazer o quê? Ela está disposta a dar o lance mais alto, quer dizer, o lance R$1, R$2 mais alto do que o segundo colocado. Então, ela não vai atingir o lance máximo, digamos assim, a gente não consegue extrair, digamos assim, o máximo da receita pública. Isso é bom por um lado, é ruim por outro, né, porque, de certa forma, a hora que se uma empresa oferece 100 milhões por uma área, o segundo vai oferecer 2 mil, é lógico que aqueles 100 milhões eventualmente vão fazer falta mais para frente, na hora de fazer investimentos, etc. Mas se ela fez essa oferta de 100 milhões, em tese, ela está presumindo que ela vai ter condições também de executar os investimentos em pesquisa, em lavra futuros. Então, assim, tem esse elemento, e esse é um elemento importante, né? Eu entendo lá da ANM, inclusive, de que precisamos ofertar as áreas, que a ANM está pensando em investimento, nós também pensamos aqui, mas a gente também tem órgãos de controle, né? Então, assim, a gente precisa também, quer dizer, numa conversa dessa, a gente precisa conversar lá com os russos, né? Conversar com TCU, que tem uma preocupação muito grande com essa questão da receita pública, né? Quer dizer, maximizar receitas públicas também é um ponto importante no processo, né? Então, a gente está falando de outorgas públicas, a gente está falando de bens públicos, né? O recurso mineral é um bem público, né? Então, assim, a gente conseguir fazer com que isso se reverta em benefício da população, né? Socializar esses benefícios financeiros da atividade, não só com recolhimento de CEFEM, de impostos estaduais, federais e municipais, mas também com esses bônus de outorga, digamos assim, com esses recolhimentos decorrentes dos leilões, isso é um ponto positivo também que não pode ser desconsiderado. Então, enfim, tem vários elementos aí envolvidos que precisam ser sopesados e avaliados antes de se tomar uma decisão nessa linha da disputa aberta ou fechada. Excelente.